Verdade. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu já passo já o comentário para o Nicolas Vital, que já foi citado até pelo Paulo aí. Legal, Anselmo. Bom, o Paulo já deu um bom contexto aí, né, do que acontece, da importância do agro para o Brasil e para o mundo, mas o fato é que esses dados aí não surpreendem ninguém, né, dentro do agro, porque o agronegócio ele representa entre 20 e 30% do PIB brasileiro há várias décadas, há pelo menos 20 anos. Então, assim, essa é, de fato, uma atividade que vem carregando o Brasil nas costas há pelo menos 2 décadas. Então, assim, não é uma novidade. Nossa, o agro se superou. Não, ele cresceu um pouco mais agora, né? Bateu um recorde aí dos últimos tempos, mas ele já é a grande locomotiva aí da economia brasileira há bastante tempo. O que surpreende é que assim é que a gente não vê as notícias positivas relacionadas a esse bom desempenho do setor na mídia. O que a gente vê é trabalho escravo, os grandes latifundiários, e isso daí são exceções dentro do setor, isso daí não é uma regra. O Brasil ele tem mais de 5 milhões de propriedades rurais. Se você falar que o agro é fascista, você está falando que pelo menos 5 milhões de pais de família aí são fascistas. Isso não existe. Então, esse governo, eu acho que é uma coisa muito pensada de comprar essa briga contra o agronegócio, porque para esse pessoal, quanto pior, melhor. E quem que traz um pouco de estabilidade para a economia brasileira? É justamente o agronegócio. São as pessoas que menos dependem do governo aqui nesse país. Porque o produtor rural, ele sim, ele tem direito a algumas linhas diferenciadas de crédito, mas é ele que vai lá e toma o risco, toda a safra. Ele toma o risco, ele vai, ele compra os seus insumos, ele planta, ele torce para que o clima ajude, ele torce para que os preços internacionais contribuam também para o bom desempenho. Enfim, depois ele vai, colhe, vê se vai dar tudo certo, vê se ele vai conseguir ter uma boa comercialização e depois, evidentemente, ele coloca o lucro no bolso. Isso é da economia, isso é do capitalismo e não tem nada errado com isso. Agora, qual que é a parte da história que fica um pouco obscura aqui? E obscura no sentido, não que tem algo errado, mas onde que entra aqui a discussão sobre o lado social do agronegócio? Quantas pessoas são empregadas pelo agronegócio? Eu te digo aqui, 3 brasileiros em cada 10. São 30% dos brasileiros, eles trabalham direto ou indiretamente para o agronegócio. Seja dentro da fazenda, seja um caminhoneiro que transporta as mercadorias, seja alguém que trabalha para uma empresa que fornece insumo. Então, 30% da população brasileira trabalha, está ligado para o agronegócio. E isso é uma geração de economia para muita gente. Isso é muito pouco exaltado, né, pela mídia. Eles preferem pegar casos pontuais aí que não refletem essa história do setor. Vale lembrar que essas críticas ao agronegócio brasileiro, elas são relativamente recentes, né? Porque até pouco tempo atrás, até uns 20, 30 anos atrás, o Brasil não incomodava as grandes potências, né, agropecuárias, especialmente Estados Unidos, Europa, né, a União Europeia como um todo e um pouco a Austrália. O Brasil, ele mal produzia para o consumo interno. Conforme a gente foi ganhando produtividade, crescendo, sendo respeitado, exportando e tomando o mercado desse pessoal. Então aí começou essa história. Opa, tem problema no Brasil. E começaram as tais fake news. Ah, não, tudo é plantado na Amazônia. Não tem nessa de Amazônia. Primeiro, eu sempre falo, a terra na Amazônia nem é propícia para um agronegócio comercial. Ali o que tem é madeireiro, ali o que tem enfim, grileiro, é gente que não faz parte do agronegócio. Até porque não vale a pena o cara montar uma fazenda ali, fazer qualquer coisa em grande escala, porque ele vai ter dificuldade até para escoar a produção. Então não é negócio fazer nada lá. Mas essa é a narrativa que vem de fora e cola. E o governo, em vez de nos defender, ele apoia. E apoia outros ramos aí desse agronegócio, porque mesmo o MST,
essa parte que eles falam, que é o pessoal do arroz, lá do sul, arroz orgânico, queira ou não, esses caras fazem parte do agronegócio. Por quê? Porque eles produzem e comercializam. Eles devem ter alguma indústria de beneficiamento, eles funcionam exatamente como o agronegócio funciona, só que numa outra filosofia. Então, tudo isso é agro. As pessoas precisam entender que mais do que esses aspectos econômicos que a gente está exaltando aqui e que de fato carregam a economia no Brasil, o agronegócio ele tem um papel social gigantesco para o país e, quando bem feito, um papel ambiental também super importante para o país. Quanto mais tecnificado é o agro, menos impacto ao meio ambiente ele causa. Então, eu acho que a gente vai seguir nessas discussões aí nas nuances, mas era isso que eu queria dizer. Sobre esse crescimento, surpresa zero para mim. Obrigado, Nicolas Vital. Antes de eu passar o comentário para o Cuiabano Lima, eu quero cumprimentar nosso amigo Ricardo Salles. Boa noite, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Boa noite aí para vocês. Tava com saudade de você. Tô vendo o chapeleiro aí, Tava lá em Mutum conosco. Conheço, esse aí eu conheço bem. Cuiabano Lima. Amantes do rodeio. Aí, antes até de passar para o Cuiabano, eu quero falar que ele é a voz de todo o agronegócio brasileiro. Cuiabano que vive nas principais festas de rodeio, né? Barretos, Nova Mutum. Se eu for falar aqui, eu vou falar o Brasil inteiro, porque parece que existem mais de um Cuiabano Lima. E eu quero perguntar para ele o que ele vê, se ele vê esse crescimento de ano em ano aí do que foi falado. Bom, vamos lá. Primeiro quero comentar o Ricardo Salles, meu parceiro. Toda vez que ele me vê, me chama de chapeleiro. Mas quando ele veio a Barretos nos visitar aqui, para quem não sabe, eu também estou como secretário de turismo no município de Barretos aqui, né? E ele veio nos visitar e o presente que eu dei para ele levar foi um chapéu, né? Que eu não sei o que ele fez com isso até hoje. Espero que ele volte a Barretos usando chapéu agora. Né? E tive a honraria de ter ele ao meu lado lá em Nova Mutum, onde na ocasião ele presenciou lá a gente receber aquele título maravilhoso de cidadão mato-grossense. Você bem disse aí, Anselmo, eu nasci em São José do Rio Preto, mas sempre morei em Barretos e recebi o ano passado um título de cidadão cuiabano e agora lá na presença do Ricardo Salles, o título de cidadão mato-grossense, que para mim me honra muito, e a gente ter um pouco de abertura em poder falar do agro. Só para a gente poder ser um pouco mais rápido aqui, para não tomar muito tempo de todos, tem muita coisa para ser dita. Como a gente havia dito, como o Paulo Figueiredo colocou, o Nicolas Vital colocou, no total do crescimento do PIB no Brasil, no primeiro 3 meses do ano, foi de 1,9. E o que impulsionou foi o agronegócio, sem dúvida nenhuma, e a safra de grãos, que sempre bate os recordes, né? Mas esse trabalho de crescimento de 1,9, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos no Brasil, que cresceu 1,9%, você soma tudo, agronegócio, indústria, comércio, prestador de serviço, enfim. Em valores correntes, chegou a quase 2,6 trilhões de reais. Então, o PIB cresceu 1,9. Né? E comparado a outros países, o que é bem interessante, meus amigos, que no ranking mundial de crescimento, olha como é que o agronegócio ele conseguiu alavancar e pôr a gente na melhor posição, como os nossos amigos já disseram. No crescimento, nós estamos em 4º lugar. E na primeira posição está Hong Kong, seguido por Polônia, China, e os Estados Unidos está na 9ª posição. Então, com toda a pandemia, com todo o problema, com todas as dificuldades, com o aumento de insumos, é muito caro se produzir no Brasil. Não é fácil, o produtor rural trabalha de sol a sol, ele tem que alavancar dinheiro, ele tem que ter subsídio, ele tem que ter os bancos aí podendo oferecer crédito e linhas de crédito atrativas para que ele possa manter a sua lavoura produzindo e que ele possa realmente ter um resultado positivo. Então, dentro de 1,9 de crescimento do PIB, o agronegócio impulsionou com 21% de crescimento e a gente tem em 4º lugar em crescimento de PIB, né, no mundo. Isso é muito interessante, esses números. Além de que a gente sabe
que o agronegócio tem sofrido muito nos últimos anos. Eu defendo isso também, porque como sofrido não com o crescimento, que o produtor rural é trabalhador na essência. Ele tem como cerne levantar de manhã, dorme tarde, acorda cedo, ou dorme cedo e acorda tarde. Ele acorda cedo para produzir, acorda cedo para trabalhar, para poder investir. A tecnologia vem a favor do serviço, da sustentabilidade, né, do equilíbrio, de você calibrar a produção com o meio ambiente. Então, o agronegócio brasileiro sempre dando um show, tanto em recordes de produção, né, respeitando até o gargalo de exportação, que ainda é uma coisa que nós temos que evoluir, temos que melhorar. Mas eu fico muito feliz com o resultado do agronegócio, que não é dúvida aí para o Nicolas Vital e não é nenhum tipo de surpresa também para o Paulo Figueiredo. Mas eu, como produtor, agora dizendo, nós estamos vivendo um momento delicado na pecuária brasileira. A pecuária brasileira está sofrendo muito. Eu costumo dizer que nós nunca chegamos no fundo do poço, como nós estamos agora. Tá? Eu falo agora como produtor de carne bovina, pequeno produtor, mas somos produtor de carne bovina. E assim vem sofrendo a queda do milho, a queda da soja, a queda da cana. Tem um ditado que diz que o pecuarista ele não aguentava uma baixa. O problema é que agora a gente chegou no fundo do poço. Um bezerro desmamado que custava R$3.100 em junho de 2021, né, na pandemia, hoje ele é comercializado a R$1.000, a R$1.200. Bezerro desmamado no Brasil, sem desmerecer os cães, que eu adoro cachorro, mas virou preço de cachorro mais barato que cachorro de raça. Isso é um absurdo. Então, nós temos tendo prejuízos e prejuízos. Eu sei que a reposição tem sido boa também. Você vende barato e compra barato. Mas o valor agregado daquilo que nós tínhamos de matéria-prima, isso realmente, em relação à oferta e procura e o ciclo da pecuária, e também com essa hegemonia, para não dizer outra coisa, da indústria, né? Esse emparelhamento da indústria vem trazendo arroba sempre, colocando a arroba numa situação muito complicada. Chegamos a bater uma arroba de boi, ainda quando, né, sempre contando o boi China, né, que acaba agregando mais valor. Batemos uma arroba de R$450 há um ano e meio atrás, para a gente chegar agora a uma arroba de R$270, R$280. Então, a pecuária tem sofrido. Nós não estamos tendo linha de crédito tão satisfatória como já tivemos, né? E a gente realmente está numa situação de poder se equilibrar, fazer conta no bico da caneta. Então, sempre o produtor rural tendo que se superar, mostrando que é versátil, que é capaz, porque não tem preguiça de produzir nem de trabalhar. E a gente espera que esses números melhorem para a pecuária, que a arroba volte, que o nosso... E o duro, Ricardo, é que não chega lá na ponta da linha. O preço da carne, ela não chega. Você vir para uma arroba de R$450 para R$270, né? E lá na ponta da linha você vai no açougue ou numa casa de carne, o preço da carne ele não abaixa nessa mesma proporção. Então a gente entende que a gente tem muito que melhorar. E esse resultado de 1,9 de crescimento do PIB, resultado de 2,6 trilhões de reais no primeiro trimestre brasileiro, isso nada mais é do que ainda reverberando o trabalho de Tereza Cristina, reverberando o trabalho de Jair Messias Bolsonaro, da equipe de governo, de Paulo Guedes, do próprio Ricardo Salles, que fez um trabalho incrível no meio ambiente. Então ainda nós estamos colhendo frutos do governo passado, eu não tenho dúvida disso. Isso que eu queria colocar a princípio.